É muito frequente que dentro da matemática nós tenhamos que executar o estudo do sinal de expressões algébricas com bastante frequência, né? Então, em função disso, por verificar que esse é um assunto recorrente, eu decidi gravar este vídeo para tentar ajudar você a ser bem-sucedido nesta tarefa tão importante dentro do cálculo e da matemática em geral. Então, vamos dizer aqui uma coisa muito importante que é o nosso ponto de partida. Qual é o nosso ponto de partida? O ponto de partida, sem o qual eu não posso pensar em ser bem-sucedido nesta tarefa, eu preciso então conhecer o gráfico, ao menos das principais funções elementares, ou pelo menos das que ocorrem mais no estudo quando eu preciso executar estudo do sinal de expressões ou de funções. Então vamos começar vendo aqui uma das funções elementares, que é a função potência. Então, a função potência, nós temos dois tipos de função potência. Eu tenho y igual a x elevado a n para n ímpar, que é o caso de y igual a x, y igual a x ao cubo e assim sucessivamente. E eu tenho y igual a x elevado a n para n par. Então, por que eu preciso conhecer o gráfico? Porque no gráfico vão estar presentes as raízes. E é claro, se uma raiz é um valor de x que torna a função y, ou melhor, a variável y nula, significa que sobre a raiz existe possivelmente uma troca de sinal do gráfico, que é uma informação. Isto aqui é uma raiz, que eu tenho x, que eu tenho y. Isto é uma raiz. Observe que à esquerda deste valor de x, que é a raiz, o gráfico se situa abaixo do eixo do x. Portanto, o sinal da função à esquerda da raiz é negativo, enquanto à direita da raiz, neste caso, o gráfico se situa acima do eixo do x. Portanto, o sinal desta hipotética função que eu desenhei aqui é positivo neste caso. Certo? Então, por isso eu dividi aqui em dois casos. X elevado a n para n ímpar, x elevado a n para n par. Então, por exemplo, y igual a x. Claro que esse gráfico cruza aqui na origem, né? A mesa digitalizadora às vezes faz com que a gente não consiga ter uma sensibilidade muito grande ao desenhar esses gráficos. Então esse gráfico é y igual a x. Então observe, à esquerda de zero, abaixo do eixo do x, negativo. O sinal da função é negativo. À direita de zero, acima do eixo do x, portanto, o sinal é positivo. E o mesmo vai acontecer com as outras ordens ímpares. X ao cubo. Então eu tenho à esquerda de zero, negativo. À direita de zero,
positivo. Por que positivo? Porque o gráfico está acima do eixo do x. Portanto, a ordenada y é positiva. Já o comportamento das funções potência com n par é diverso das potências com expoente ímpar. Observe aqui o que acontece com x ao quadrado. A função toda se situa acima do eixo do x. Portanto, à esquerda de zero, o sinal é positivo, enquanto à direita de zero também é positivo, porque o gráfico se situa à direita. Então, aqui é y igual a x ao quadrado. A mesma coisa acontecendo com as outras potências. No gráfico vai apenas mudar que, por exemplo, x à quarta tem algo parecido a um platô aqui. É como se a função fosse achatada aqui junto da origem. Então, aqui é y igual a x à quarta, mas o sinal é positivo em ambos os lados do mesmo jeito. Observe que a mesma coisa aconteceria, por exemplo, se fosse y igual, não fosse y igual a x, mas fosse y igual a x menos a. Só vai mudar que a raiz passou de zero, em vez de ser zero, passou a ser a. Então, se a função é crescente e se anula em x igual a, significa que à esquerda de A, o gráfico está abaixo do eixo do x, enquanto à direita ele está acima do eixo do x. O mesmo acontecendo com a função, uma função que em vez de ser x ao cubo, fosse x menos a ao cubo. Então, aqui estaria o valor de a. O gráfico apenas sofre uma translação para x igual a a. Então, eu teria um gráfico assim. E, novamente, à esquerda, negativo, à direita, positivo. O mesmo pode acontecer com as demais funções potência. X ao quadrado ou x menos a ao quadrado, x à quarta ou x menos a à quarta. Os gráficos vão ser translacionados para x igual a a. E o comportamento é idêntico. Tá certo? Vejamos agora um caso especial, que agora é o polinômio do segundo grau. Um caso especialmente importante, porque acontece várias vezes, que é um polinômio do segundo grau. Então, eu teria y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde, para este polinômio, eu preciso saber as raízes. E como é que eu determino as raízes? Posso determinar a raiz de várias formas, mas pelo menos pela fórmula de Bhaskara, que é um método que vai se aplicar sempre. Então, eu posso ter duas raízes reais, posso ter uma raiz real dupla, ou seja, as duas raízes são iguais, e aí pode parecer que é uma raiz só, mas na verdade são duas raízes iguais, ou raízes complexas, certo? Então, no caso de raízes reais, então eu vou olhar sempre, então, como já dissemos, ponto de partida, gráfico, certo? Então, caso 1, a coeficiente de x ao quadrado maior do que zero. O que isso significa? Que a concavidade desta curva está orientada para cima.
E aí eu tenho duas raízes reais. Então, neste caso, eu vou localizar x, y, raiz x1, raiz x2. Como a concavidade é voltada para cima, eu vou desenhar aqui uma curva que passa em x1 e passa também em x2. E vou observar que à esquerda de x1 aqui, o gráfico está situado acima do eixo do x, portanto, o sinal desta função é positivo. Entre x1 e x2, o gráfico está abaixo do eixo do x, portanto, o sinal é negativo. Então, aqui é positivo, acima do eixo do x. Enquanto à direita de x2 volta a ser positivo. Certo? Caso 2. Caso 2. As mesmas duas raízes reais, mas agora com o coeficiente A menor do que zero. Então, x, y, coeficiente A menor do que zero, concavidade para baixo. Então, novamente, eu tenho que supor que eu conheço as raízes. Então, aqui está a raiz x1, aqui está a raiz x2, por hipótese, claro. Então, eu olho aqui e vejo que à esquerda de x1 é muito fácil ver que o gráfico se encontra abaixo do eixo do x. Entre x1 e x2 se encontra acima do eixo do x. E à direita de x2, novamente, abaixo do eixo do x. Certo? Então, aqui. Muito bem. Caso 3. Caso 3. Uma raiz real. Se eu tenho uma só raiz real, significa que o meu polinômio é do tipo y igual a x menos a ao quadrado. Certo? Então, eu não tenho troca de sinal. Então, eu tenho algo semelhante a uma equação, a uma curva, a uma função potência do segundo grau. Então, isso aqui seria mais à esquerda, mais à direita, ponto final, acabou. Certo? Então, não existe troca de sinal. E o caso 4 também não vai haver. O caso 4 eu tenho raízes complexas, não tenho raízes reais. Se as raízes são complexas, não há raiz real, então isso significa que o gráfico está todo acima do eixo do x ou todo abaixo. Então, se eu tenho raízes complexas e A é maior do que zero, significa que o meu gráfico está todo acima. Certo? Portanto, a função é sempre está todo acima. Então, o sinal dela é sempre positivo. Quanto que com A menor do que zero e raízes complexas, eu tenho o gráfico ao contrário, todo abaixo do eixo do x. Portanto, o sinal é negativo. Ok? Então, esse foi o caso particular
que é uma equação do segundo grau que vai nos visitar muitas vezes. Vejamos agora o caso da função seno e da função cosseno. Muito bem. Sempre com a perspectiva de olhar as raízes para localizar o estudo do sinal. Então, gráfico da função y igual a seno de x. Claro que vocês vão perdoar que o desenho não esteja tão bem feito por conta da mesa digitalizadora, mas o que importa é que este ponto é x igual a 0, este ponto é π radianos ou 180 graus e este ponto é 2π radianos ou 360 graus. E a partir daqui, como o seno é uma função periódica, o gráfico vai se repetir, ou seja, vai ser idêntico a esse pedaço aqui. E é claro que aqui, com tudo que já vimos, eu facilmente vejo que aqui o gráfico está acima do eixo do x, portanto, ali a função é positiva, enquanto aqui o gráfico está abaixo do eixo do x. Então, aqui o sinal do seno é positivo e aqui o sinal do seno é negativo, certo? Então, isso aqui é y igual a seno de x. Muito bem, ponto de partida para a função seno. Como ficaria o estudo do sinal se fosse y igual a seno de 2x? Então, ó, se é 2x e o período de seno de x é 360 graus ou 2π, significa que 2x será igual a 2π para x igual a π. Portanto, o meu período desta função, o gráfico vai se alterar, a forma vai continuar a mesma, mas o gráfico vai se comprimir, ou seja, o período vai ser dividido por 2. Em vez de eu ter um período igual a 2π, meu período será igual a π. Então, isso significa que o meu gráfico fará isto aqui. Então, aqui eu tenho positivo, negativo. Então, isso vem e tal. Com perdão de vocês, eu vou repetir este gráfico. Que ele vem aqui, desce, vem aqui, vem para cá. Então, aqui é π sobre 2 e aqui é π. Então, a partir daqui, o gráfico vai se repetir novamente, né? Então, novamente, mais e menos, né? E se fosse 3x, aí eu ia dividir 2π por 3. E aí o meu período passaria a ser 2π sobre 3 e assim sucessivamente. E o cosseno? O cosseno eu vou ter um gráfico agora para cima, para baixo, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Então, o meu gráfico do cosseno é assim. Então, aqui seria π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Então, todas as vezes que o gráfico se situe acima do eixo do x, a função é positiva, abaixo, negativa. E é claro que com o cosseno,
vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o seno, ou seja, se eu tiver y igual a cosseno de 2x, esse gráfico será comprimido e o período não será mais 2π, será dividido por 2 e o período será igual a π, então o meu gráfico igual ao que acontece, eu tenho aqui π sobre 2, e aqui eu tenho π, então aqui eu tenho π sobre 4, 3π sobre 4. Então, meu gráfico ficou comprimido, ele faz isto e vem para cá. Então, aqui eu teria o meu mais, aqui o meu menos e aqui o meu mais de novo. Perfeito? Então, essas foram as funções mais comuns, tá? Que nós vamos usar e agora vamos ver como elas podem ser combinadas para formar o estudo do sinal de outras coisas mais complexas, tá bom?